A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero deixar essa mensagem subordinada ao tema, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Ainda que eu li na palavra, se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, né? Quem tem ouvido, na verdade, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu, dentro desse tema bíblico, eu trago: hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Estamos vivendo um momento crucial na Terra. A Igreja de Cristo está sendo preparada a viver nos últimos dias na Terra. Eu falo isso com respaldo bíblico, porque os sinais todos estão aí, né? Da vinda de Jesus. A iniquidade tem se multiplicado, o amor de muitos tem se esfriado, a corrupção do gênero humano tem se cumprido, né? Tem muita coisa acontecendo até no meio cristão. Isso não quer dizer que Deus não vai salvar, isso não quer dizer que Deus não vai aprimorar, isso não quer dizer que Deus não vai perdoar, isso não quer dizer que Deus não vai aprimorar, né? Que Deus não vai colocar dentro na posição que Ele preparou cada um, não. Mas isso quer dizer que nós temos como igreja ter cuidado, aleluia, em que nós fazemos alianças. Não estamos aqui para fazer separação, né? Aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas porém nós somos representantes de Cristo aqui na terra e precisamos vigiar, principalmente na política. Eu sei que Deus não é contra a política. Existe muita gente que não gosta do cristão na política. Existem pastores que não se envolvem, mas existem pastores também que ficam em cima do muro, porque a partir do momento em que nós estamos num momento crucial, que a igreja está vivendo, aleluia, um ataque, digamos, do espírito do anticristo, né? Porque o diabo, ele não está só no mundo agindo. O espírito do anticristo, ele não age só nas instituições comuns, né? Ele age também na congregação, na igreja. Isso é uma prova clara disso. É apostasia, que já foi profetizada há muito tempo. E também pastores, né? Pastores que estão deixando de ser pastores para fazer o quê? Apoiar a esquerda, apoiar pessoas que são a favor do aborto, pessoas que são contra as instituições cristãs, pastores que estão divergindo uns dos outros com ódio. Eu não estou falando de exortar, eu não estou falando de orar uns pelos outros, de chamar atenção uns aos outros. Eu estou falando de ficar de mal uns com os outros ao ponto de se odiarem, entendeu? Como tivesse os dois no ringue e usando o que? A internet para desabafar. E aqui não é um local que é usado para isso, ainda que muitos fazem. Porque a palavra de Deus diz: se seu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Entendeu? O primeiro passo é esse. Mas aonde aconteceu isso? Aonde foi que aquele que está indiferente com outro pastor está fazendo isso? Não está. Está passando por cima da orientação bíblica de Mateus 18, né? Para depois chegar ao conhecimento da igreja, primeiro tem que passar, aleluia, tem que levar as testemunhas, tem que conversar com a pessoa, entendeu? E ainda mais que é pastor, ainda mais que é líder. Mas o que é que está acontecendo? Essa inversão de valores que está operando terrivelmente no mundo não pode estar 100% na igreja, não pode estar agindo na igreja. E a gente está vendo isso, muitos pastores fazendo aliança com o mundo, fazendo aliança com partidos que são a favor dessas ideologias que eu falei toda aqui, ó. Ainda é a favor da criminalidade. Porque nós pregamos a Cristo para todos, aos corruptos, aos não, né? Para todas as pessoas profissionais, liberais e tudo mais, para todo mundo. Porém, existe aqueles que são inimigos declarados de Jesus. Eles se infiltram na igreja, pedem oração em tempo político, entendeu? Mas são inimigos implacáveis de Deus, falam de Deus de boca para fora. Então não façam aliança com isso. E se tiver aliança, você que é pastor, você que tem um chamado, quebra aliança com essas pessoas, porque quem tem provido a obra de Deus até hoje vai continuar provendo é o próprio Deus. Mas cuidado com essas alianças, com esses partidos que são declarados inimigos de Deus, que você chega nas páginas, nos sites e vê eles só trabalhando para roubar, fortalecendo
ditaduras, fortalecendo o comunismo, contra Israel, o povo de Deus, entendeu? O povo de Deus escolhido. Então rompa. Não adianta ficar em cima do muro. Eu tenho Bíblia, Deus é comigo, Deus vai proteger. Deus não vai proteger ninguém que está determinado a fazer o mal. Deus não vai proteger ninguém que está determinado a roubar, matar e destruir, que são coisas que o próprio diabo faz. Ele é inspirador de tudo isso. Então o que eu estou falando é muito sério, né? A igreja precisa despertar. A igreja precisa quebrar as alianças. Se fez aliança com alguém que tem essas ideologias, está na hora de quebrar. Ou você quebra, ou você pode até perder a sua salvação, porque chega ao ponto que a pessoa fica com a mente cauterizada, dizendo que Deus está no negócio, quando Deus é contra essas ideologias todas. Deus é Deus Santo e Ele jamais quis que Israel tivesse aliança com pessoas que fossem idólatras, que fossem inimigos de Cristo. Glória a Deus. E hoje a gente vê a igreja parecendo que desaprendeu tudo que Jesus ensinou, tendo o Espírito Santo na terra para ensinar, fazendo, aleluia, o que? Aliança com esses caras, com essas pessoas que só vão na igreja para poder pegar voto, para enrolar os cristãos. Ainda existem pastores que discutem com outro com ódio, sem se perdoar, chamando outras ovelhas de inimigo. Glória, nosso inimigo é o diabo e aqueles que andam na prática de Satanás, dos erros, né? E seguindo as orientações de Lúcifer. A igreja precisa tomar uma atitude radical, não é de ódio, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, está lá em Efésios, mas uma atitude curada. Quebre as alianças com partidos de esquerda, não faça aliança com esses mascarados, esses homens cheios de capa, que só procuram a igreja em tempo de eleição para se infiltrar e enganar o povo de Deus. Ainda existem líderes que estão se vendendo e querendo vender a igreja de Deus. Olha, Deus tem levantado pastores e apóstolos fiéis que apacentem o seu povo. Depois não reclame quando o rebanho for tirado de vocês, que estão irredutíveis e ainda estão retrucando ao invés de se arrepender. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e cada um venha guardar sua palavra. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Por enquanto, foi até aqui. Shalom, Adonai.